Fala galera, vamos agora revisar ordens e classes no sistema de numeração decimal, que nós já estamos inseridos nesse sistema desde quando nascemos. O que seriam então essas ordens e classes? Toda vez que nós temos um número grande, nós temos a mania de colocar alguns pontos nesse número, certo? E temos a noção de que cada ponto representa uma classe. Essa classe é a classe das unidades simples, enquanto essa daqui é a segunda classe, essa nós chamamos de primeira classe. Essa é a segunda classe que nós chamamos de milhar. Nós temos a nossa terceira classe, que nós chamamos de milhão. A quarta classe, que aqui está constituído por zeros, sempre de 3 em 3, que nós chamamos de bilhão. Certo? Logo, o que seria isso? Cada classe foi criada para representar um valor e seu respectivo poder, vamos dizer assim. 102, ele tem somente 102 unidades, mas 9102 já está me dizendo que esse 1000 ele está na classe de milhar, representa um número 9000 vezes maior. Ou seja, para expressarmos quantidade e organizar os nossos números. Da mesma forma, nós temos as nossas ordens. Cada classe é constituída por unidade. Nós chamamos aqui de dezenas, centenas. Na primeira classe, tudo isso aqui é simples. Unidade simples, dezena simples, centena simples. A partir da segunda, nós damos esses mesmos nomes, com o nome também da sua classe. Como aqui é unidade simples, todos eles têm o nome de simples. Aqui vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, e assim sucessivamente de 3 em 3, unidade, dezena e centena. Certo? Logo, nós temos um número 4.321. Nós separamos então por um ponto a cada 3 números, a partir do último, constituindo aqui então nossa primeira classe, chamada de unidade simples. Eu tenho então uma unidade simples, duas dezenas simples, 3 centenas simples. E aqui é a nossa segunda classe, que nós chamamos de unidade de milhar. E assim sucessivamente. Nós temos zero então nas dezenas e nas centenas de milhar. Logo, não precisamos escrever. Certo? Continuando, nós temos o nosso chamado valor absoluto. O que seria isso? Bem, nós temos os nossos algarismos, que são aqueles elementos que montam todo e qualquer número. Ou seja, a partir desses números, desses elementos, nós montamos qualquer número. Se eu colocar o 1 e logo atrás o 2, eu tenho o número 12. Se eu coloco o 4 e logo atrás o 5, eu tenho o número 45. Ou seja, todos os números formados têm esses elementos que nós chamamos de algarismos. Se eu quero saber o valor absoluto de um número, por exemplo, exemplo 1, eu quero saber o valor absoluto do número 7 no número
10.734. O valor absoluto do número é o valor do algarismo. O 7, valor absoluto, é 7. Segundo exemplo. No número 708.300, qual é o valor absoluto do 7? É o valor do algarismo. O valor absoluto também é 7. Tá bom? E agora, eu quero saber o tal valor relativo de um número. Nós vamos agora associar com a sua ordem e sua classe. Eu quero agora saber do número 2, qual o valor relativo dele. Ora, se eu tenho que relacionar com a ordem com a classe, ele está na primeira classe. E está também na ordem unidade, dezena e centena simples. Se é uma centena simples e vale 2, duas centenas simples valem 200. Certo? Associei o número à sua ordem e classe. Então tem um valor dele. Como assim? 200 centenas mais 5 unidades simples, eu tenho o número 205. E o 2 tem o valor de 200 dentro desse número. Esse é o exemplo 1 do valor relativo. No meu exemplo 2, 423.719. Qual é o valor relativo do número 2 dentro desse número? Bem, se eu analisar a classe, essa é a classe das unidades simples e essa é a classe de milhar, que é a nossa segunda classe. O número 2, ele está nas unidades, dezenas de milhar. O seu valor é então 2 dezenas de milhar, certo? Que vai me dar 20.000. Um método mais fácil de fazer o valor relativo é reescrever o número e colocar quantos zeros for a quantidade de números que está atrás dele. Eu tenho 1, 2, 3, 4 números atrás do 2, logo eu terei 1, 2, 3, 4 zeros atrás dele. O valor, então, correspondente ao valor relativo do número 2 dentro deste número é 20.000, ou seja, 2 dezenas de milhar. Eu desprezo os outros números e observo somente o número que eu quero na sua classe e na sua ordem, tá bom? Ok, só por hoje é isso. Até a próxima.